Pele, aí é o conteúdo, um dos grandes hoje. Pele negra. Vamos lá. Quem já ouviu falar que não pode fazer neutralização e camuflagem de olheira? Levanta a mão! Que não pode fazer em pele negra, né? Levanta a mão, Lari! Gente, essa vai da coragem. Quando eu comecei... Eu vou contar uma historinha antes. Tinha uma história de um monte de ratinho que morava num vilarejo e que tinha um morro, um topo bem alto, e que os ratinhos tentavam subir lá naquele topo, naquele morro alto, e aí, quando um estava na metade, os outros ratinhos falavam: você não vai conseguir, você não consegue, é muito alto, você não vai conseguir. Aí o ratinho no meio da montanha caía. Aí o outro ia lá: vai, agora eu vou conseguir. Aí o outro ratinho: você não vai conseguir, é impossível, ninguém nunca chegou lá. O ratinho ia e caía. Aí um belo dia foi um ratinho, subiu, um ratinho foi lá e subiu quietinho, todo mundo: você não vai conseguir, é muito alto, ninguém nunca fez isso, você não vai conseguir. O ratinho chegou lá no topo da montanha. O ratinho era surdo. O ratinho não ouviu. Todo mundo dizendo que não podia, que ninguém nunca tinha conseguido. Eu acho que eu era uma ratinha surda dessa, quando lá atrás eu comecei a fazer... que aqui, naquela, não é essa, a outra, olha esse outro slide. Isso aqui é um cicatrizado de quase 4 anos. Esta pessoa, quando essa mulher chegou na minha sala, e eu estava no começo, bota aí, 4 anos atrás, hoje eu tenho quase 5, eu estava mesmo no começo. Quando ela chegou, que eu olhei pra cara dela assim, eu falei... Não posso falar um palavrão, eu sou espontânea, mas nem tanto, né? Não vou falar o palavrão. Mas eu fiquei com medo, eu olhei pra aquela olheira daquela mulher, eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Só que eu falei, vesti a carapuça da coragem e fomos fazer a olheira. Fizemos uma, fizemos duas. Ela gostou. Foi embora, passou o tempo. E aí, pandemia veio. Até foi antes de pandemia. Ela ficou na dela, estava sentindo evolução. Recentemente, deve ter uns 8, 10 meses, ela veio fazer uma 3ª sessão. Que vai, acho que passou no vídeo aqui do começo, a última moça de pele negra falando: dá resultado sim, porque eu tô vendo. Então ela, hoje, esse resultado aqui são 3 sessões cicatrizadas. E aí, quando eu comecei com ela, eu não ouvia, de verdade, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar que pele negra não podia fazer. Fiz. E depois dessa, fiz outras também. Só que agora vamos voltar ao slide para falar das peculiaridades. É o seguinte, gente. Quanto menor a lesão, maior a implantação, maior a fixação do pigmento. Isso em qualquer tipo de pele, qualquer tipo de olheira. A Larissa vai falar sobre isso também, né, Lari? Deve ter a ver com o que você vai falar. A Tainá vai falar. E aí, nós já trocamos, inclusive, informação sobre isso. A gente já falou sobre isso, uma pessoa de pele negra. Como é que tá a evolução? Deu certo? A gente falou sobre isso porque no nosso meio a gente é também meio que uma ilha, né, Lari? A gente não tem nem com quem vai discutir, vai perguntar para quem. A gente, por isso que é bom a gente se fortalecer, a gente ter as redes de relacionamento, os grupos, os contatos, se fortalecer. Tirar a dúvida de uma pode ser a dúvida de outra. Eu conversei com a Larissa sobre isso, ela falou: Lud, tem razão, eu fiz uma moça de pele negra que realmente escureceu mais, mas agora, depois de um tempo, ela está dizendo que está melhorando. Então, pele negra, normalmente, acontece assim. Você não é negra, você é uma morena linda, maravilhosa, mas aconteceu com você, né, Kelly? Kelly tá aqui, que é a prova viva disso. Kelly tem bastante melanina e ela passou por... Olha, eu nem lembrava disso. Passou por um período, assim, tipo 60 dias muito escura, tipo, socorro, escureceu muito. E aí, depois ela vai estabilizando. Kelly sentiu isso, a Kelly é prova, na hora do depoimento você vai poder falar também. Ou quem quiser, na hora do almoço, tire dúvidas com Kelly. Também? Pois é. Agora, por quê? Por que disso? A resposta está aqui no slide a seguir. Vocês têm que saber que o resultado vai acontecer. Só que a pele negra reage de um jeito diferente de uma pele branquinha, de uma lourinha, por exemplo. O que acontece? Então, a Tainá também vai falar sobre essa diferença da melanina. Lembra que eu falei do biocromo que a gente forma no nosso corpo? Que a melanina é o biocromo mais importante no nosso fototipo, no nosso tom da pele? Quanto mais melanina, mais morena você vai ser. Quanto menos melanina, menos morena, mais lourinha. Então, são 2 subtipos de melanina. Existem no nosso corpo. A gente produz a feomelanina, que é de pessoas louras, brancas, caucasianas. E temos a eumelanina, de pessoas negras, morenas. Na escala de cores ali, quanto mais moreno, mais vai tendo melanina.
Quem tem essa eumelanina aqui, ela é um subtipo mais pesado. Ela tem um peso molecular maior. É mais difícil transpor esse preto aqui, que vocês estão vendo aqui nessa olheira. Isso aqui é difícil, mas não é impossível, porque está aqui o cicatrizado. O que acontece? Quando a gente lesiona, quando a gente implanta, por menor que seja a lesão, a gente implantou, a gente não passa o cartucho ali arranhando, lesionando, não vamos ferir, mas a gente lesiona. A pele entende assim, opa, machucou. Tem um machucado aqui, eu preciso cuidar disso. Isso é a pele pensando, se as células de defesa ali trabalham, fala, meu Deus do céu, eu preciso cuidar dessa parte que está machucada. Eu vou proteger, eu vou fazer o quê? Vou produzir mais melanina. Produz mais melanina para proteger aquela área que já é escura, mas na pele negra a defesa maior é produzir mais melanina. Então, vocês têm que estar seguras e explicar para a cliente de vocês de pele negra, de olheira escura, que se ela está disposta a passar por esse processo tranquila, sem ficar te mandando mensagem todo dia, te enchendo a paciência, ela tá disposta, você tem que estar segura, você tem que saber o que está acontecendo. E se ela disser que está disposta, você souber conduzir isso, o processo vai acontecer. É por isso, então, é questão do peso molecular da melanina, da pele negra. Fala, Gi. Quando pega uma neutralização de pele negra, então o intervalo, ao invés de ser de 30 dias, você aumenta o intervalo para 60 dias? É o ideal. Acontece assim. Inclusive, gente, eu tô para mudar esse protocolo para falar para vocês. Eu acho que o ideal é a gente botar depois de 45 dias. Não sei se você já faz com intervalo maior. O ideal, sabe por quê? Porque quando a pessoa começa a sentir, é quando o pigmento começa a aparecer. É o ideal você dar um intervalo maior. Porque quando ela vem com 30 dias, seja ela pele branca, negra, índia, mulata, ela com 30 dias, ela ainda pode ser que ela não percebe ainda. E quando ela vem naquela, né, não estou percebendo ainda. Então, assim, eu sempre esclareço na primeira sessão que o processo só vai estar concluído depois de 60 dias, ou seja, isso contando um intervalo só de 30 dias entre uma sessão e outra. Então, fez uma sessão hoje aqui, deu 30 dias de intervalo, fez outra sessão, dali a mais 30 dias, ela vai começar a ter uma percepção da evolução dessa técnica. Só que eu tenho percebido, por questões, a pessoa faz o protocolo, vem no seu espaço, ela paga, ela tem uma expectativa, ela quer logo, né? Ela quer o quanto antes, se puder até com menos de 30 dias, se puder para ela, melhor. Mas quando a pessoa demora mais para vir, ela volta mais feliz. Já percebeu isso? Ela volta com maior percepção da evolução dessa neutralização. Então, sugiro a vocês que coloquem um intervalo maior, sim. Eu vou mudar isso até no meu protocolo. 45 dias. Pele negra, coloca 60 dias. Coloca 2 meses. Pois é, amiga. Você compra sua pen primeiro, depois você vai fazer. Tá entendido aqui? Ficou claro para vocês? Contribuiu? Isso é importantíssimo. É por isso, é basicamente por isso que se tem tanto medo que não se faz porque vai escurecer, mas não, se você tiver paciência, se você souber conduzir, o processo vai acontecer, tá?